quando eu tinha 12 anos, tinha um garoto na minha escola chamado David. Um fim de semana, ele me convidou para ir até a casa dele para um pijama. Foi um pouco inesperado, porque eu não conhecia muito bem o David. A gente já tinha conversado algumas vezes antes, mas não éramos amigos próximos. Ele tinha começado na escola no ano anterior, então a gente ainda não tinha passado muito tempo juntos. Eu disse a ele que não tinha certeza, mas ele me convenceu. Então eu aceitei e perguntei para minha mãe quando cheguei em casa da escola. Ela disse que sim e me levou até a casa dele depois da escola. Era a primeira vez que eu ia à casa do David e eu ainda estava meio surpreso por ele ter me convidado. Mas pensei que seria legal fazer um novo amigo. Ele me mostrou a casa dele, que era bem legal. Ele tinha uma sala de estar enorme com uma TV gigante e vários jogos de videogame. A gente jogou um pouco de Mario Kart e Super Smash Bros. O David, no geral, parecia um pouco estranho para mim. Ele tinha um jeito meio esquisito de falar e se mexer, e o quarto dele estava cheio de coisas diferentes, como gibis e bonecos de ação. Eu não sabia muito bem o que eram aquelas coisas, mas sentia que não estava muito à vontade com ele. Depois foi hora de dormir. Eu me deitei no meu saco de dormir no chão do quarto do David. Era um quarto bem grande para uma criança. Demorei um pouco para pegar no sono, mas acabei conseguindo. No entanto, algumas horas depois, acordei me sentindo bem suado. Percebi que meu saco de dormir estava fechado até o fim e que havia um cobertor cobrindo minha cabeça. Tirei os cobertores e me senti bem mais fresco imediatamente. Olhei ao redor e sabia que não tinha colocado aquele cobertor em cima de mim. Pensei que talvez o David tivesse feito isso, mas não conseguia entender por quê. Foi então que notei que o David estava acordado. Perguntei a ele por que ele tinha colocado o cobertor na minha cabeça, mas ele disse que não tinha feito isso. Eu sabia que ele estava mentindo, mas quando o acusei de novo, ele ficou bem irritado. O rosto dele ficou vermelho e ele começou a levantar a voz. Eu fiquei com medo, então decidi tentar voltar a dormir e aguentar o resto da noite. Pensei que poderia voltar para casa de manhã e resolver tudo. Demorou um pouco, mas finalmente consegui voltar a dormir. Quando acordei, já era de manhã. Olhei ao redor do quarto esperando ver o David, mas ele não estava lá. Achei que talvez ele tivesse ido ao banheiro ou algo assim, então esperei alguns minutos, mas depois eu realmente estava precisando ir ao banheiro. Então tentei sair do quarto, mas a porta não abria. Parecia que estava trancada do lado de fora. Aí já era demais para mim. Eu estava realmente irritado com a maneira como o David estava me tratando. Então liguei para minha mãe no meu celular e pedi para ela vir me pegar. Eu não estava me divertindo nada. Nesse ponto, o David parecia bem irritado comigo também. Minha mãe me disse que viria me buscar, o que me deixou aliviado. Bati na porta várias vezes e até gritei o nome dele uma vez, mas ainda assim não obtive resposta. A casa do David era bem grande, então achei que não estava em perigo imediato, mas tudo aquilo me deixou realmente irritado e frustrado. Eu me sentia preso e bravo com o David por não me escutar. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a mãe do David abriu a porta do quarto dele. Ela parecia um pouco surpresa de me ver e então disse, em um tom ligeiramente irritado, que minha mãe estava lá para me buscar. Eu saí sem nem ver o David. Era domingo, então passei o resto do dia em casa, jogando videogame. Mais tarde, naquela noite, eu estava no meu quarto quando minha mãe me chamou, dizendo que um dos meus amigos estava lá. Eu saí e vi o David na porta da frente. A expressão dele estava tensa, como se estivesse irritado. Fui até ele e ele me perguntou, com um tom de voz irritado, por que eu tinha saído da casa dele tão cedo, sem nem me despedir. Eu expliquei para ele que ele me trancou no quarto dele e eu não sabia para onde ele tinha ido, mas ele negou e me acusou de ser um péssimo amigo. Eu realmente não me importava, então voltei para dentro e comecei a jogar videogame de novo. Mas uns 15 minutos depois, eu ouvi um barulho muito alto vindo da minha janela. Fiquei tão assustado que achei que meu coração fosse parar. Olhei e vi vidro espalhado por todo lado. Meus pais correram para o meu quarto quando ouviram o vidro quebrando. Eu estava bem e não estava perto da janela. Eles correram até a janela e viram o David correndo pela rua. Meus pais ligaram para os pais dele e eu ouvi eles brigando por um tempo antes de desligarem o telefone.
Não sei o que aconteceu com o David depois disso, mas nunca mais vi ele na escola. Essa história aconteceu há uns 6 ou 7 anos, quando eu ainda era criança. Hoje, sou uma mulher de 20 anos, de uma cidade pequena perto de Viena, na Áustria. Sempre que estou perto de bonecas, principalmente aquelas mecânicas que começam a cantar músicas com o simples toque de um botão, eu lembro dessa experiência. Na época dessa história, minha família e eu morávamos em um prédio de apartamentos com cerca de 20 unidades. Minha melhor amiga, que vou chamar de Ana, para proteger sua identidade, também morava no mesmo prédio. A gente praticamente cresceu juntas. Nossas famílias eram tão unidas que parecia que éramos parte da casa uma da outra. Certa noite, decidimos fazer uma noite do pijama na casa da Ana. Quando éramos mais novas, adorávamos coisas assustadoras. A amiga mais velha da Ana, que já tinha participado de várias sessões espíritas, costumava nos contar várias histórias de arrepiar, o que só aumentava nosso interesse pelo paranormal. Todo dia, a gente falava sobre fantasmas, demônios e coisas assustadoras. Em uma dessas noites, estávamos fazendo uma noite do pijama e brincando como sempre. Estávamos só de boas no quarto dos pais da Ana, deitadas na cama e conversando. Como de costume, começamos a falar sobre coisas assustadoras, como fantasmas e tal. Mas, mesmo assim, não estávamos realmente levando a conversa a sério. Foi quando a Ana se lembrou de algo engraçado. A amiga dela, a mesma que nos contou sobre as sessões espíritas, tinha impresso alguns feitiços aleatórios da internet e dado para a Ana mais cedo naquele dia. Pode parecer estranho, mas naquela época a gente não achava que feitiços aleatórios de um site mal feito poderiam fazer alguma coisa. De qualquer forma, os pais da Ana tinham uma boneca pequena e fofinha em cima da mesa de cabeceira ao lado da cama. Não tinha mais nada na mesa, só a boneca. Ela tinha cabelo loiro e encaracolado, olhos azuis e usava um vestido rosa com babados. Quando você pressionava a barriguinha dela, ela começava a cantar uma musiquinha legal. Tínhamos acabado de ler outro feitiço quando a boneca, de repente, começou a cantar sua música. No começo, era a música de sempre, alegre e fofinha, mas logo a melodia começou a mudar. Ela foi de uma música fofa para algo estranho e triste. Eu não sei explicar direito, mas não era o tipo de música que você quer ouvir de uma boneca. Imagina uma música infantil, mas de filme de terror, tipo algo de um filme de assombração. A gente não conseguia nem se mexer ou falar, como se tivesse durado muito tempo. Então a Ana olhou para mim e gritou para eu sair do quarto. Ela correu para a porta, mais por reflexo e medo. A gente não foi contar para os pais dela o que deveríamos ter feito. Ao invés disso, fomos para outro quarto tentar se acalmar. A Ana disse que viu uma sombra na parede do outro lado da cama, onde estava a boneca. Decidimos cancelar a noite do pijama. Só conseguia pensar em voltar para a minha casa. A Ana não parava de dizer que realmente tinha visto aquela sombra. No dia seguinte, voltamos ao quarto dos pais dela para investigar a boneca. Quando pressionamos o botão, a música tocou normalmente, sem nenhum som estranho. Eu realmente espero que tenha sido só uma coincidência estranha, mas isso me fez pensar de maneira diferente. Antes, eu achava que falar sobre fantasmas e coisas assim era só para diversão. Agora, acredito que podem existir coisas neste mundo que não conseguimos entender completamente. Não cometam o mesmo erro que a Ana e eu. Não brinquem com feitiços e essas coisas sem pensar. Não vale a pena o risco, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Essa história aconteceu há uns 6 ou 7 anos, quando eu ainda era apenas uma criança. Hoje, tenho 20 anos e sou de uma cidade pequena perto de Viena, na Áustria. Quando estou perto de bonecas, especialmente aquelas mecânicas que começam a cantar ao apertar um botão, me vem à mente essa experiência. Na época dessa história, minha família e eu morávamos em um prédio de apartamentos com cerca de 20 unidades. Minha melhor amiga, que vou chamar de Ana, para proteger sua identidade, já que o nome dela é bem único, também morava no mesmo prédio. Nós praticamente crescemos juntas. Nossas famílias eram tão próximas que parecia até que fazíamos parte da casa uma da outra. Então, uma noite,
Decidimos fazer uma noite do pijama na casa da Ana. Quando éramos mais novas, adorávamos coisas assustadoras. A amiga mais velha da Ana, que tinha participado de várias sessões espíritas, costumava nos contar muitas histórias assustadoras, o que aumentava ainda mais nosso interesse pelo paranormal. Todo dia falávamos sobre fantasmas, demônios e coisas sinistras. Numa dessas noites de sono, estávamos deitadas na cama no quarto dos pais da Ana, conversando como sempre. E, claro, começamos a falar sobre coisas assustadoras como fantasmas. Mas, apesar de estarmos falando sobre isso, não estávamos realmente levando a sério. Então, a Ana se lembrou de algo engraçado. Sua amiga, mesma que nos contava sobre as sessões espíritas, havia impresso alguns feitiços aleatórios da internet e os entregou para a Ana no dia. Pode até parecer estranho, mas na época a gente não achava que feitiços tirados de um site mal feito poderiam fazer algum efeito. De qualquer forma, os pais da Ana tinham uma boneca pequena e fofa no criado mudo ao lado da cama. Não havia mais nada lá. A boneca tinha cabelo loiro e cacheado, olhos azuis e vestia um vestido rosa com babados. Quando você apertava sua barriga, ela começava a cantar uma música legal. Acabávamos de ler outro feitiço quando a boneca de repente começou a cantar sua música. No começo, era a música alegre de sempre, mas depois ela foi mudando. Foi de uma melodia fofa e feliz para algo estranho e triste. Não sei bem como explicar, mas não era o tipo de música que você espera ouvir de uma boneca. Imagine uma música infantil, mas como se fosse de um filme de terror, algo que você ouviria em uma casa assombrada. Ficamos tão paralisadas que não conseguimos nos mover nem falar por um tempo. Então, a Ana olhou para mim e gritou para eu sair do quarto. Ela correu até a porta, mais por reflexo e medo, e nós não fomos contar para os pais dela o que deveríamos ter feito. Em vez disso, fomos para outro quarto e tentamos nos acalmar. A Ana disse que viu uma sombra na parede, em frente onde a boneca estava. Decidimos cancelar a noite do pijama. Tudo o que eu queria era voltar para minha casa. A Ana continuava dizendo que realmente viu a sombra. No dia seguinte, voltamos ao quarto dos pais dela para investigar a boneca. Quando apertamos o botão, a música tocou normalmente, sem nenhum som estranho. Eu realmente queria acreditar que foi só uma coincidência estranha, mas aquilo me fez pensar de maneira diferente. Antes, eu achava que falar sobre fantasmas e essas coisas era só por diversão. Agora, acredito que talvez existam coisas neste mundo que não conseguimos compreender completamente. Não cometa o mesmo erro que a Ana e eu cometemos. Não brinque com feitiços e coisas do tipo sem pensar. Não vale a pena correr o risco, pois você nunca sabe o que pode acontecer. Quando eu fiz 8 anos, minha mãe decidiu fazer uma festa para mim. Ela convidou uma amiga dela, que trouxe os filhos, que vou chamar de Sally, Billy e Lily. Depois que a festa terminou, nos reunimos na sala de estar para fazer uma noite do pijama e colocamos um filme de terror. Enfim, eu estava meio entediada, então sugere que jogássemos esconde-esconde. Surpreendentemente, todo mundo parecia entediado também, então todos concordaram. Decidimos usar o jogo de pedra, papel e tesoura para escolher quem seria o procurador. Meu irmão mais velho, Charlie, foi escolhido para ser o procurador. Ele foi até o banheiro para começar a contar. Agora, deixe eu explicar a disposição da casa. Quando você entra pela porta da frente, logo vê a escada à esquerda. Quando sobe as escadas, se depara com um corredor. À direita fica o quarto do Justin, onde todos nós estávamos reunidos assistindo ao filme, e se você seguir em frente, chega no quarto da minha irmã, Charlene. Se virar à esquerda na escada, vai encontrar meu quarto à direita. Virando à esquerda de novo, fica o quarto da minha mãe. Se continuar pelo corredor, vai encontrar 3 portas e outra escada. À frente, está o armário de roupas de cama e à esquerda dele, a escada. Charlie foi contar no banheiro enquanto o resto de nós se espalhou para se esconder. Eu corri para baixo e achei que seria esperto me esconder atrás do sofá. Naquele momento, um dos amigos do meu tio, o Scott, estava deitado no sofá totalmente bêbado. Mas não nos incomodamos muito, então deixamos para lá. Eu lembro de ver a Lily descendo as escadas procurando um lugar para se esconder,
Por alguma razão, ela decidiu se esconder comigo atrás do sofá. Não pensei muito nisso porque achei que me esconder atrás do sofá era uma ideia brilhante. E esqueci de mencionar que estávamos jogando esconde-esconde no escuro, o que, acho, torna a história ainda mais perturbadora. Charlie foi rápido em encontrar todo mundo, mas eu continuei escondida atrás do sofá com a Lily, quando de repente, Scott explodiu em uma gargalhada e apontou para o teto. Acho que a Lily percebeu, porque ela colocou a mão no meu ombro e disse: "Não se preocupe, minha amiga, você vai ficar bem, eu estou com você." A voz dela estava estranha, como se estivesse vindo de muito longe, ou algo assim. Eu me virei para olhar para ela e perguntei o que havia de errado com a voz dela, mas então vi a mão dela. A mão dela estava anormalmente ossuda e pálida, o que me pareceu estranho. Então, olhei para ela, esperando ver sua figura familiar, mas, em vez disso, vi algo horrível. Os olhos, os ouvidos e a boca eram enormes e pareciam fora de lugar no seu rosto pequeno e deformado. Eu soltei um grito tão alto que parecia que ele ecoou por toda a casa. Sem pensar, pulei por cima do sofá, desesperada para fugir de qualquer coisa que fosse aquilo. Charlie deve ter me ouvido, porque ele entrou na sala bem na hora em que eu estava correndo de volta para cima. A coisa assustadora continuou me perseguindo até que eu entrei no quarto do Justin e fechei a porta com força. Todos voltaram para a sala e eu contei a eles sobre o que vi, mas, segundo Lily, ela nem tinha ido para a sala de estar durante aquela rodada. Ela estava com a Charlene, se escondendo na sala de jantar, debaixo da mesa. De repente, o Justin começou a entrar em pânico e pediu para todos olharem para minhas costas. Eu me virei e olhei, e vi muito vermelho na minha camisa. Charlie levantou minha camisa e viu 4 grandes marcas de arranhões nas minhas costas. Era estranho porque, a princípio, eu nem tinha sentido o sangue ou os arranhões, mas depois começou a doer muito e eu comecei a chorar. A Charlene perguntou se eu ainda queria continuar jogando esconde-esconde, mas eu estava com tanto medo que disse para eles irem em frente sem mim. O Justin se ofereceu para ficar comigo para que eu não ficasse mais assustada. Ele estava prestes a me levar ao banheiro para limpar os cortes, mas então parou na porta do quarto. Já tínhamos achado todos os esconderijos, então, quando ele disse que alguém estava espiando do quarto do Charlie, achei estranho. Fui até o corredor e vi a cabeça se abaixando lentamente de volta para o quarto. A cabeça estava completamente branca, quase como se estivesse brilhando. Além disso, a luz do corredor fora do banheiro estava acesa, o que nos ajudou a ver melhor. Segundo meu irmão, a coisa não tinha nenhum traço facial. Quando vi aquilo, gritei de novo e corri de volta para o quarto. Mais uma vez, todos correram para dentro perguntando o que aconteceu. Dessa vez, o Justin contou o que viu e perguntou ao Charlie se poderia ser ele, mas ele disse que nem sequer tinha entrado no seu quarto. Então, todos decidiram que ficaríamos todos em um só quarto durante a noite e continuaríamos assistindo filmes até adormecermos. A única vez que saímos foi quando minha irmã me levou ao banheiro para limpar o sangue das minhas costas. Foi difícil dormir naquela noite, porque os arranhões doíam muito, mas, eventualmente, consegui pegar no sono. Na manhã seguinte, minha irmã me levou de volta ao banheiro para ver se os cortes ainda estavam sangrando. Não estavam. Na verdade, eles haviam desaparecido completamente. No final, sou muito grata por não morar mais naquela casa. Eu me mudei antes de começar a 5ª série. Felizmente, a casa agora está vazia. Eu nunca descobri o que era aquela coisa. Honestamente, não sei se quero saber. Algumas pessoas talvez não acreditem no que vou contar. E tudo bem, mas peço que, antes de decidir não acreditar, dê uma chance para a história. Isso aconteceu quando eu estava na casa de uma amiga minha, em Nova Zelândia. Na época, éramos muito próximas, mas hoje em dia não somos mais tão próximas, já que fomos para escolas diferentes. Naquela época, tínhamos por volta de 11 ou 12 anos. Éramos melhores amigas e sempre gostávamos de passar tempo juntas. Então, um fim de semana, decidimos fazer um pijama na casa dela. A casa dela era pequena, com um único andar, e a sala de estar, a área de jantar e a cozinha ficavam em um único cômodo grande.
enquanto os quartos estavam em outra parte da casa. Eu preparei minhas coisas e fui para a casa dela. Acho que era final de novembro ou começo de dezembro, porque eu moro no hemisfério sul, então não confundam as estações do ano. Antes de anoitecer, minha amiga e eu fizemos uma caminhada tranquila até a praia, que não era muito longe da nossa escola. Enquanto caminhávamos por um caminho estreito, com arbustos, comecei a sentir que alguém estava nos seguindo. Falei para minha amiga, mas ela simplesmente ignorou e disse que era só coisa da minha cabeça. Quando chegamos de volta à casa dela, jantamos com a família dela. No começo, foi meio estranho, meio sem graça, mas depois todos começaram a se divertir. Recolhemos cobertores para fazer uma fortaleza na sala de estar, onde planejamos dormir. Já estava bem escuro, por volta das 9 da noite. O resto da família dela já tinha ido para a cama, porque tinham uma filha mais nova que dormia com eles. Terminamos de construir a fortaleza e ficamos muito felizes com o resultado, mesmo que nossos pés ficassem de fora. Eu não me lembro muito do que aconteceu nas próximas 5 horas, mas acho que os pais dela tiveram que pedir para ficarmos quietas algumas vezes. Eu costumava ficar acordada até tarde, então estava super animada, mas as coisas tomaram um rumo estranho. Enquanto conversávamos sobre a fortaleza que fizemos, algo chamou minha atenção. Vi uma figura grande e forte de pé, olhando de forma ameaçadora pela janela. Minha amiga não tinha cortinas nas janelas, então podíamos ver lá fora, mas não muito claramente, porque o poste de luz estava meio distante da casa dela. Ela morava em uma rua meio isolada, então a única coisa que nos ajudava a ver as outras casas e a rua era a lua cheia, que ficava um pouco acima das casas, iluminando a janela com sua luz. Eu e minha amiga, curiosas, fomos mais perto da janela para olhar. A figura tinha uns 2 metros de altura, quase alcançando o topo da janela, com um corpo forte e um focinho de lobo. Suas orelhas estavam apontadas para cima, parecendo de um homem muito musculoso, mas todo o corpo era coberto por pelos grossos. Os pelos pareciam brilhar ou refletir uma cor avermelhada, mas a luz da lua refletida no vidro fazia com que brilhassem de forma branca. A expressão da criatura parecia um rosnado, ou talvez estivesse apenas mostrando os dentes. Seus dentes eram incrivelmente brancos, com um brilho vindo da luz da lua. Eles eram afiados, como os dentes de um cachorro. A lua estava brilhando intensamente, e nada de nós se atreveu a acender as luzes. Então me lembrei de correr até a cozinha para ver as horas. Estava muito escuro para ver, então precisei acender uma luz fraquinha, que dava um brilho laranja quente. Minha amiga correu junto comigo, então fomos correndo de volta. Tentamos ligar a luz da sala de estar, mas ela só dificultou nossa visão da rua, então apagamos. Lembro de ver a luz suave e quente da cozinha iluminando fracamente a criatura, o suficiente para ela nos ver. Eu e minha amiga observamos enquanto a figura virou a cabeça para mim. Minha amiga entrou em pânico, e de repente senti tanto medo quanto deveria ter sentido desde o início. Corri em direção à minha amiga, saindo da frente da janela e indo mais perto do sofá ou da TV. Decidimos que seria melhor voltar para a fortaleza e tentar dormir. De manhã, eu e minha amiga sussurramos uma para a outra sobre o que aconteceu, tentando não fazer muito barulho. Quando a luz do sol invadiu a sala de estar, levantamos para olhar de novo pela janela. A criatura tinha sumido, e não havia nenhum sinal de que algo tão grande tivesse estado ali. Não falamos sobre aquela noite com ninguém, porque não conseguimos explicar o que vimos e parecia loucura. Nem contei para minha avó, que sabe muito sobre esse tipo de coisa. Às vezes, fico pensando o que aquela criatura poderia ser. As únicas coisas que vêm à mente são um metamórfico, um lobisomem ou até mesmo um skinwalker, mas sinceramente não sei. Ainda fico perplexa e chocada. Foi uma das noites mais estranhas e assustadoras que já passei. Eu conheço o Jack há tanto tempo que parece uma eternidade, e somos melhores amigos desde quando éramos crianças. Ao longo dos anos, tivemos inúmeras noites de pijama na casa um do outro, às vezes porque meus pais estavam fora, ou porque o Jack precisava de ajuda com a escola, ou simplesmente queríamos passar tempo juntos. Houve tantas razões ao longo dos anos. A família do Jack comprou a casa dele quando a avó dele faleceu, alguns anos atrás.
A casa é bem grande para ser de um único andar, com muitos quartos e espaços extras, como a maioria das casas. Quando você entra pela porta da frente, há um corredor longo, de uns 6 a 7 metros. Há portas levando para outros cômodos. No final do corredor, do lado esquerdo, fica uma sala que chamamos de den. É uma sala de estar bem grande, conectada à área de jantar e à cozinha. Do lado direito do corredor, há uma porta que dá para um quarto de hóspedes, mas hoje ele é usado como depósito. O Jack mora nessa casa há muito tempo e já me contou sobre algumas coisas estranhas que ele viu e sentiu lá, como a sensação de estar sendo observado e ouvir barulhos estranhos. Lembro de uma vez em que estávamos todos no escritório da mãe do Jack, do outro lado da rua. Era um dia bem movimentado, mas eu realmente precisava usar o banheiro. Então perguntei à mãe dele se eu poderia usar o banheiro da casa deles, que ficava ali, do outro lado da rua. Tenho que admitir que eu era um pouco nervoso e me assustava facilmente com as coisas. Então, quando ela me disse que eu teria que ir até a casa sozinho, eu não gostei muito disso. Pelo que me lembro, eu estava no banheiro sozinho na casa deles, quando, de repente, o ventilador do banheiro ligou sozinho. Eu me apressei em terminar e saí de lá o mais rápido que pude. Alguns anos depois, em 2014, eu fui muito à casa do Jack, principalmente na esperança de ver mais coisas estranhas acontecerem. E, de 2014 até o final de 2015, eu vi coisas suficientes para começar a hesitar em voltar para aquela casa. Vamos começar por meados de 2014. O Jack e eu tínhamos 12 anos, então, claro, estávamos fazendo algumas coisas bobas. Normalmente, ficávamos acordados até tarde, se é que conseguíamos dormir, mesmo depois de a mãe dele pedir para irmos para a cama. Geralmente, dormíamos na sala den, porque as poltronas lá eram mais confortáveis do que as camas da casa. Nossa rotina era mais ou menos a mesma todas as vezes. O Jack adormecia, e eu ficava agitado a noite toda até eventualmente pegar no sono. As poltronas ficavam contra a parede, então dava para ver o resto da sala de estar e a área de jantar. Quando tudo está totalmente escuro, é fácil se sentir assustado, especialmente quando se pode ver a cozinha, que leva a outro cômodo. Esse cômodo estava cheio de bonecas antigas e assustadoras, que usavam para armazenar coisas. Lembro de estar deitado uma vez, pensando em algo que não lembro agora, tentando dormir. Eu estava a poucos metros do Jack, e ele já estava dormindo. Comecei a sentir uma leve brisa e um vento frio. Eu puxei o cobertor sobre mim, achando que era só uma corrente de ar, mas então vi algo se mexendo na periferia da minha visão e ouvi um sussurro suave que parecia estar bem ao meu lado. Eu não consegui dormir muito naquela noite. Coisas assim continuaram acontecendo, e depois comecei a me acostumar com isso. Mas uma coisa que realmente nos assustou, tanto a mim quanto ao Jack, foi a noite em que a porta continuava abrindo e fechando. Isso aconteceu no início de 2015. O Jack e eu estávamos jogando Halo 4, quando decidimos ir até a cozinha pegar alguns refrigerantes. Quando saímos, fechamos a porta atrás de nós, mas, quando voltamos mais tarde, a porta estava completamente aberta. Não pensamos muito nisso e entramos para continuar jogando no Xbox 360 dele por mais algumas horas. Eventualmente, decidimos que estava ficando tarde e era hora de dormir. Desligamos os jogos e fomos direto para a cama. A cama dele era bem grande, então dormimos em extremidades diferentes. Cerca de 30 minutos depois, Jack já estava dormindo, como de costume. Eu estava prestes a adormecer quando ouvi um rangido fraco. Olhei e vi que a porta dele estava completamente aberta, como antes. Como eu realmente não gostava de ver o corredor, que parecia um buraco escuro na casa, eu me levantei para fechar a porta, mas cerca de 10 minutos depois ouvi a porta abrir novamente. Eu estava realmente assustado então. Durante o resto da noite, tudo o que eu podia ouvir era o rangido da porta indo para frente e para trás. Sem surpresa, liguei para minha mãe para me pegar mais cedo na manhã seguinte. Eu não ia arriscar mais nada. Com base nas minhas experiências, aprendi a não mexer com o paranormal, mesmo que você tenha curiosidade. Isso pode te dar pesadelos por anos. Eu descobri isso e espero que você também descubra. A
pouco tempo, ajudei meu amigo John a se mudar de lugar. Não foi fácil, porque só nós dois estávamos fazendo todo o trabalho pesado. Passamos horas carregando caixas e móveis, e quando estávamos quase acabando, já estava escuro lá fora e ambos estávamos exaustos. Mas, felizmente, John tinha uma cama extra no porão. Ele me disse que eu poderia dormir lá e terminaríamos tudo pela manhã. Eu concordei, porque estava muito cansado para dirigir de volta para minha casa, além de ainda termos algumas coisas para mover. A cama no porão era confortável. Eu estava quase dormindo quando comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Parecia que algo estava se mexendo no porão, mas eu não conseguia identificar de onde exatamente os sons vinham. Era um pouco estranho, mas tentei ignorar. Os barulhos continuaram e eu pensei que poderia ser camundongos ou algo assim, o que era meio nojento, mas eu estava tão cansado que, eventualmente, acabei dormindo. Na manhã seguinte, acordei e subi para o andar de cima. John perguntou como tinha sido a minha noite no porão. Respondi que estava tudo bem, mas mencionei os barulhos estranhos que ouvi. Ele ficou surpreso e disse que também tinha ouvido sons semelhantes vindo do porão, mas achava que fosse só eu fazendo os barulhos. Ele também mencionou ter ouvido sons estranhos em outra parte da casa. Nós dois ficamos um pouco desconfortáveis com isso, mas achamos que deveria ser algum camundongo ou algo do tipo. Decidimos continuar movendo as coisas de John. Enquanto eu carregava algumas das últimas caixas para o porão, acidentalmente deixei uma cair no chão. Quando me agachei para pegar a caixa, vi algo incomum. Havia uma pequena alça saindo do chão, no canto do porão, meio escondida sob as escadas. Era muito difícil notar, algo que só dava para ver se olhasse de perto. Chamei o John para ver e ele se aproximou, puxando a alça com cuidado. Para nossa surpresa, ela se levantou, revelando uma sala secreta. Era pequena, mas dentro vimos um saco de dormir e algumas garrafas de água vazias espalhadas por ali. Ficou claro que alguém estava usando aquele espaço secreto, mas naquele momento não havia ninguém lá. John e eu percebemos que os barulhos estranhos provavelmente vinham da pessoa que estava morando ali sem que soubéssemos. Isso nos deu calafrios. Verificamos toda a casa, mas não encontramos nada. Contamos para nossos amigos sobre o espaço escondido e como alguém estava morando lá, mas quem quer que fosse nunca voltou. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, fui para a casa do meu amigo Robert para um encontro e uma noite de sono. Robert e eu éramos como duas ervilhas em uma vagem. Estávamos sempre juntos. Às vezes ele dormia na minha casa, outras vezes eu ficava na casa dele. O pai de Robert geralmente se juntava a nós para praticar futebol ou arremesso no quintal, mas dessa vez ele estava em uma viagem de negócios, então decidimos jogar videogame, como sempre fazíamos. Estávamos nos divertindo muito até que a mãe de Robert subiu até o quarto dele e nos disse que era hora de dormir. Então, nós dois nos preparamos para ir para a cama. Robert se enfiou na cama dele e eu me acomodei no meu saco de dormir no chão. Eu adormeci rápido, mas depois acordei me sentindo meio grogue, e quando meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi uma figura sombria parada no corredor, logo do lado de fora do quarto de Robert. Mas pensei que fosse o pai dele, então voltei a dormir. Na manhã seguinte, comemos cereal no café da manhã e Robert disse que o pai dele voltaria para casa naquele dia. De repente, eu lembrei do homem que vi no corredor naquela noite. Percebi que não podia ter sido o pai de Robert, porque ele estava fora da cidade. Eu pensei que talvez fosse um sonho, mas no fundo, sabia que era real. Então contei para Robert o que vi, e ele parecia realmente surpreso. Eu não sabia se Robert realmente acreditava em mim, mas começamos a verificar se alguma janela ou porta estava aberta pela casa, só por precaução. Fomos até o porão, onde havia um quarto extra. Quando abrimos a porta e olhamos para dentro, estava uma bagunça total. Robert ficou surpreso, porque estava limpo na última vez que ele tinha visto. Ele disse que não costumavam usar aquele quarto e geralmente a porta ficava fechada. De repente, Robert ficou muito assustado e correu para cima para contar para a mãe dele. Ela desceu e logo voltou dizendo que ia chamar a polícia. A polícia chegou e vasculhou a casa, mas não encontraram o homem. Eles viram que uma janela do quarto de hóspedes, que dava para o porão, estava aberta.
Não sabemos se o homem já tinha saído ou se ouviu a gente falando e fugiu. Mas parecia que ele estava ficando no quarto de hóspedes há alguns dias. Eu estava realmente animado para passar o fim de semana com o meu time de futebol da escola no nosso campo. Mas quando chegamos naquela noite, algo parecia errado. Ao entrar, não consegui tirar essa sensação desconfortável. Parecia que alguém estava me observando, mas eu não sabia quem. Não podia fazer nada sobre isso, então apenas preparei meu saco de dormir e fui para fora para ficar com os meus amigos. Fomos para a sala de computadores e jogamos até ficarmos cansados, mas enquanto jogávamos, começamos a ver coisas estranhas em um pequeno quarto ao lado do nosso. Eu pensei que os outros caras estavam tentando nos pregar uma peça. Então fui até o quarto. Vi uma das estátuas antigas de atletas se movendo sozinha. Ela virou para me encarar. Fiquei assustado e pulei para trás rapidamente, olhando para o outro lado. Eu queria falar alguma coisa, mas fiquei quieto perto dos meus amigos, com medo de acharem que eu era louco e de zombarem de mim. Então fiquei em silêncio. Mais tarde, fomos dormir. Eu não estava muito cansado, então conversei um pouco com os outros, mas eventualmente paramos de falar e adormecemos. Era por volta da meia-noite quando percebi que meu estômago estava um pouco estranho. Então abri uma janela para pegar um pouco de ar fresco. Mas, quando olhei para fora, me senti ainda pior. Havia um homem estranho nos observando do meio do campo de futebol. Pensei que estava imaginando coisas, então tentei me acalmar, mas então vi o homem se mover. Verifiquei com meus amigos, e um deles também estava olhando para o campo com uma cara de medo. Isso me fez me sentir melhor, sabendo que não estava sozinho ao ver aquilo. Mas naquela noite eu fiquei acordado, incapaz de dormir, pois conseguia ouvir uma voz estranha bem do lado de fora da minha janela. Então fiquei acordado a noite inteira, com medo de fechar os olhos. Na manhã seguinte, fui para fora com os caras jogar futebol. Enquanto jogávamos, perguntei a um deles sobre a noite passada, para ver se ele tinha visto o que eu vi. Surpreendentemente, ele viu e ouviu as mesmas coisas assustadoras que eu. Ele admitiu que queria falar sobre isso, mas estava com medo de que não acreditássemos nele e de que nós zombássemos dele. Mais tarde, descobrimos que havia um cemitério próximo, e acho que isso pode estar ligado ao que aconteceu. Eu posso estar errado, mas não consigo encontrar outra explicação. Isso aconteceu no Colorado, no final dos anos 1990, quando eu era adolescente. Durante o inverno, minha família e eu morávamos em uma cabana bem afastada na floresta. Quando digo afastada, quero dizer que a loja e a casa mais próximas ficavam a pelo menos 30 minutos de carro da nossa cabana. Era por volta das 10h30 da noite, e como meu pai trabalhava à noite, só estávamos eu e minha mãe. Estávamos terminando o jantar e minha mãe pediu para eu lavar a louça. Eu fui fazer isso, e enquanto esperava a água fria esquentar, percebi que a luz lá fora apagou, mas consegui enxergar algo que parecia um rosto, bem ali na porta, me observando. Eu limpei o vidro com um pano para ver melhor e uma luz muito forte brilhou direto em mim. Era tão forte que eu fechei os olhos e tive que olhar para o lado por um momento, porque estava doendo nos meus olhos. Depois, minha mãe terminou de colocar as últimas coisas na pia e eu voltei à realidade. Me afastei da janela e minha mãe perguntou o que estava acontecendo. Eu contei para ela o que tinha acontecido, que alguém estava lá fora me observando e havia iluminado a janela com uma lanterna. No começo, ela não parecia acreditar em mim, mas eu insisti, dizendo que estava falando sério. Eu estava confuso, porque não conseguia entender como minha mãe não tinha visto a lanterna quando a pessoa a iluminou. Talvez ela estivesse de costas ou algo assim. Minha mãe achou que eu estava brincando, então não se preocupou em olhar. Quando me senti seguro o suficiente, voltei à janela e olhei para fora. Mas não havia mais nada, a pessoa tinha ido embora. Mas, do nada, a maçaneta começou a fazer barulho, como se alguém estivesse tentando abrir a porta para entrar. Minha mãe gritou, e nós duas pegamos uma faca pequena da cozinha. Então, começaram a puxar a porta com mais força e a chutar, claramente tentando arrombar a entrada. Estava claro que estavam determinados a entrar, mas tivemos uma sorte enorme, porque meu pai chegou bem na hora. Acontece que o chefe dele o deixou sair mais cedo naquela noite.
Se não fosse por essa sorte, acho que minha mãe e eu estaríamos em sérios apuros e vou explicar por quê. Quando meu pai chegou na garagem, o homem fugiu. Meu pai nos levou para a delegacia para registrar o que aconteceu e contar nossa versão da história. Algumas semanas depois, eles nos chamaram para irmos à delegacia identificar os suspeitos. Quando os vi, fiquei certo de que eram eles. Então, a polícia disse que os pegaram tentando invadir outra casa. Mas o que mais me assustou foi quando eles disseram que encontraram corda, uma faca e algemas com eles. Não gosto de pensar no que seria o plano deles, porque isso realmente me deixa mal. Só sou grato por meu pai ter chegado na hora certa. Alguns meses depois, nos mudamos daquela cabana para uma casa nova, que meu pai e alguns amigos dele ajudaram a construir para a gente. Eu vivi lá por cerca de 6 anos com eles, até conseguir meu próprio lugar com minha namorada, fora da cidade.